Eu poderia começar assim, melhorando a minha dicção, assim, imitando um pouco Cortella. Poderia dar uma pausa, assim, né? Começar a falar e ir me exaltando como Clóvis de Barros, filho, só para depois fazer uma pausa e gerar assim, um clima, né, de suspensão, de apreensão. Ou poderia só falar um monte de bobajada como Pondé. Isso tudo porque eu sou um bom ator, mas dizendo que eu sou um bom ator, eu estou só enganando todo mundo. Porque no fundo, eu nem decorei a fala do meu teatro de hoje, então eu vou ter que ler. E bom, vamos à leitura então do texto que eu preparei para abrir esse evento. Então eu gostaria de tomar a palavra por alguns instantes na abertura desse evento histórico para compartilhar qual foi o ponto de partida na organização desse evento, o que motivou, né? E para isso eu preciso voltar até o dia da defesa do meu doutorado. Ocorreu em outubro passado, de 2022, e nessa ocasião, o professor Marcos Brunhari, departamento de psicanálise do Instituto de Psicologia Clínica aqui da UERJ, trouxe algumas contribuições que eu considerei bem pertinentes e que necessitavam ser pensadas mais detidamente, que não haviam sido tratadas no meu doutorado. Em primeiro lugar, ele questionou as campanhas tão comuns, né, de Setembro Amarelo, principalmente porque elas costumam ser capitaneadas pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina, e nessa linha ele argumentou, né, que essas campanhas são muito pautadas por ideais neoliberais que necessitariam ser pensados e questionados. Nesse ponto eu concordo com ele. A ADP, o CFM, tem se manifestado de forma bastante questionável e sempre a serviço de uma ideologia neoliberal. A crítica do professor Brunhari avançou ali sobre a minha tese, que pensa a questão do suicídio, e em sua avaliação faltou questionar o próprio horizonte de sentidos, que é o solo e o terreno em que ocorrem suicídios na atualidade. Ele disse: seu trabalho escolheu um caminho, e foi um caminho estético. Com isso, sua pertinente colocação se impôs para mim como uma provocação e um convite para pensar questões que não foram tratadas no texto da tese. Eu acho que o professor Brunhari deve ficar feliz com os resultados da crítica, porque ele mobilizou a organização desse evento. No entanto, talvez ele não contasse com o fato de que eu adoro ser provocado, eu adoro ser questionado. Se eu estou na academia, é justamente para ser provocado. Mas eu também sou um cara bastante teimoso. E aí, então, eu insisto em perverter suas próprias críticas e insistir na estética. Minha fala na abertura desse evento é uma fala estética. Estou aqui de bermuda, macacão, boné, talvez chocando algumas pessoas, talvez agradando outras, mas certamente passando uma mensagem que se constitui de modo estético. Mas é a partir da estética que eu questiono a ideologia apontada por ele. Explico. Eu poderia estar aqui vestindo um belo terno, certamente teremos pessoas aqui vestidas com belos ternos, completamente alinhado, passando assim uma imagem de sucesso, que os palestrantes costumam passar, né? Se a gente olha essas pessoas que eu mencionei, Cortella, Pondé, Clóvis de Barros, Karnal, enfim, os grandes palestrantes, esse costuma ser o visual associado a eles. Em resumo, eu poderia ter vindo aqui com um cosplay de palestrante, mas eu optei por vir com essas vestimentas, e de modo bastante frio e bastante calculado. Então assim, se a gente olha para a Bíblia, eu não sou um cara muito religioso, não sou cristão, você está meio herege, mas na Bíblia, em Jó 29:14, lemos: eu me vestia de dignidade, minha roupa era a retidão, e a justiça meu manto e turbante.
e assim também o fiz. Então a bermuda exibe a deficiência física, a minha deficiência, e com isso gera representatividade. Passa a ideia tão incomum de que uma pessoa com deficiência pode ocupar lugares de poder e de autoridade. Macacão representa uma das categorias profissionais a que pertenço, e ele é específico o suficiente para me caracterizar como trabalhador e vago o suficiente para que vocês possam imaginar diversas profissões, a que vocês preferirem. Então, seria eu um gari, um bombeiro, um eletricista, enfim, imaginem o que quiserem. E eu faço isso porque eu fiz a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, e agora faço aqui o meu pós-doutorado, trabalhando em uma atividade que nada tem a ver com a psicologia. E se fiz e faço, é porque necessito desse sustento para a minha própria sobrevivência. E imagino que muitos de vocês também. Mais do que isso, só pude fazer tudo isso porque a UERJ é uma universidade acessível e inclusiva. Certamente eu teria muita dificuldade em percorrer essa trajetória que percorri em outras universidades, como por exemplo a UF ou a FRJ, para falar de universidades públicas aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso porque nenhuma delas tem curso noturno, por exemplo, de psicologia. Falando do boné, ele traz o símbolo do MST e com isso levanta à tona a discussão sobre a saúde no campo, sobre a distribuição de terras, um problema que não foi resolvido até hoje. Desde a invasão portuguesa, as terras brasileiras estiveram na mão de latifundiários e continuam estando. E tudo isso tem a ver com saúde. Eu poderia ressaltar a minha identidade PCD, de pessoa com deficiência, mas em verdade o que eu pretendo aqui é retomar um pequeno trecho do discurso do ministro Silvio Almeida, que em seu primeiro ato clamou: trabalhadores e trabalhadoras, nós existimos e somos valiosos e valiosas. Eu coloco-me aqui hoje como trabalhador e também como PCD. E se faço isso é porque a categoria do trabalho é a única capaz de abarcar todos nós. Eu duvido muito que aqui nessa sala hoje a gente tenha um burguês, Estão vendo Paulo Lema? Tem alguém aqui que deu um rombo de 40 bilhões de americanos? Acho que nenhum de nós, Então, o que nos une hoje é essa categoria do trabalho. E é a única capaz de abarcar a todos nós. Mesmo porque os verdadeiros burgueses não habitam nossos espaços. Então, não importa muito se você é empresário, se você é contratado, se anda de Celta, de Amarok, de Santa Fé, se veste Nike ou se veste Prada, todos e todas somos trabalhadores e trabalhadoras. E como tais, devemos sim conhecer as diferenças identitárias de PCDs, de mulheres, de LGBTQIA+, pessoas pretas, indígenas e tantas outras categorias identitárias. Mas todas essas pautas devem servir para nos unir em meio à diferença e não para nos segregar. Então, se eu estou hoje aqui proferindo uma fala, que eu vou ser um pouco mais chulo, assim, que eu considero foda, na moral, tipo assim, eu faço isso usando gírias e palavrões de propósito. E eu faço isso porque o meu discurso também tem uma dimensão estética, que é justamente passar a ideia de que essa linguagem pode ser aceita na academia, de que é possível uma pessoa da periferia, da quebrada, ocupar o espaço e a posição que eu ocupo aqui hoje. Eu nasci em uma favela. Eu só estudei em escola particular, no ensino fundamental, por conta do meu desempenho. Eu consegui uma bolsa. E aí poderiam dizer meritocracia. Que ilusão. Não considero meu trajeto mérito meu. Houve esforço meu e de muitos. Mas também houve um bocado de sorte.
porque nem todos os que se esforçam chegam até aqui. Mas tudo isso serve de representatividade e inspiração. Serve para apontar a possibilidade de estar aqui, para aqueles e aquelas que querem seguir esse caminho, que também não é o único caminho possível, tem muitos outros. Então, toda a minha fala é uma fala estética, mas que também rompe com o discurso neoliberal. Então eu escolho estar aqui representando tudo aquilo que fica obscurecido pelo discurso neoliberal. Eu não estou aqui por mérito, não estou aqui vestindo um terno para passar uma imagem de sucesso. Mesmo porque eu tenho, sinceramente, um profundo ódio a esse tipo de vestimenta. Porque, para mim, ela simboliza verdadeiramente a identificação do oprimido com seu opressor. Ela é herdeira do tipo de vestimenta que fazia com que só algumas pessoas pudessem percorrer a então chamada Avenida Central. Quem que sabia que a Avenida Rio Branco já se chamou Avenida Central e que nela havia um código de vestimenta? Então, somente um certo tipo de vestimenta era permitido, só um certo tipo de gente que tinha acesso a essa vestimenta poderia andar por esse espaço público. Estranho, não? E aí, quando a gente passa para frente esse legado, quando a gente acredita que essa é uma imagem de sucesso, o que a gente está fazendo verdadeiramente é passar para frente essa tradição, esse mecanismo de exclusão. Então, eu escolho quebrar o rito e a tradição, porque o apego à tradição se manifesta nisso aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma coluna do dia 4 de janeiro, no jornal O Estado de Minas, de uma colunista chamada Ana Marina. E nessa coluna, ela questiona a quebra de rito e de tradição na posse do presidente Lula. E aí ela então relata como ficou incomodada com a presença das pessoas e do cachorro na subida da rampa, aquela foto emblemática, né? Nas palavras dela, essa gente me causou uma péssima impressão. E aí ela então diz de forma bastante ingênua e aberta, o que me choca: tudo bem existirem indígenas, tudo bem existirem pessoas pretas, tudo bem existirem PCDs, a quem ela se refere com o termo estropiados. Mas colocar essa gente assim na cara, tirar uma foto e botar na capa do jornal, passar ao vivo assim, isso seria um abuso, né? Que coisa feia. Então, se a quebra de rito e de tradição gera incômodo, eu estou aqui para incomodar. E muito. Então, o que eu mais quero é incomodar toda a gente preconceituosa e apegada ao passado. Porque essa ideologia tem tudo a ver com adoecimento, tem tudo a ver com o campo da saúde mental. Então eu abro o evento aqui falando do que mobilizou a sua organização. Nesse momento, dou a palavra à Ana Feijó e vou agir aqui como Mr. M, porque eu vou deixar a mágica acontecer para no final explicar tudo. Mas se eu explicar antes, a mágica perde a magia, né? O que eu posso adiantar é que todas as palestras foram pensadas cuidadosamente, em prol de uma mensagem que só apresentarei no momento do encerramento. Então, que vocês possam observar e se maravilhar com essa mágica. No final, eu vou tentar quebrar ela, explicitando os mecanismos que guiaram meu pensamento no momento da organização dessas mesas. Bom evento a todos, obrigado e agradeço a professora Ana Feijó. Bom dia a todos, então, obrigada aí pela presença, né? Dia 31 de janeiro, sol lindíssimo, né? Convidativo para a praia, alguns alunos aí em período de provas, então vejo que foi esforço. Então, obrigada, e eu vou falar um pouquinho aqui da minha relação com o Vitor, para poder, então, mostrar a minha apresentação para vocês, né? O Vitor falou da defesa dele de doutorado e eu era orientadora dele.
irreverente do Vitor está sempre presente, né? Como ele mesmo denominou, o estilo informal, e que ele denomina de estético, né? Que o professor Marcos também ressaltou o caráter estético do modo como ele construiu a tese dele, e que é o caráter estético também que ele apresentou aqui para vocês. Então, o que tem de beleza nisso, né? Eu e o Vitor estamos juntos há uns 16 anos, e o Vitor manteve a singularidade dele, né, se mostrando e se apresentando de modo informal, e belíssimo, né, o modo como ele constrói, o modo como ele faz poesia, falando de ciência, e eu continuo mantendo a minha formalidade. Ou seja, estamos juntos, mas mostrando essa diversidade em que a gente respeita o modo como o outro se organiza, se apresenta, estabelece aí o seu modo de pensar e de fazer. E aí o que eu vou apresentar para vocês também vai assim na minha formalidade, né? Então, o meu estilo aparece, o estilo do Vitor aparece, e aí a gente contempla pelo menos aí 2 extremos de estilos e cada um provavelmente vai encontrar o seu. Mas por que esse evento acontece, o que dá força, o que dá sustentação a esse evento, né? O Vitor hoje está fazendo pós-doutorado comigo e sempre participou desde o início do programa de extensão UERJ pela Vida. O Vitor sempre foi assim, um colaborador extremamente presente, um pesquisador atuante, né, escrevendo, participando dos livros, participando da equipe de avaliação dos capítulos. E agora, nesse momento, ele está com a gente, como já esteve em outros momentos, de forma formal também. Então, a situação dele é oficial aqui na UERJ. E nós, então, nesse programa de extensão, nós temos um evento que ocorre todo ano, em setembro, que é Setembro Amarelo. Esse evento já acontece na UERJ, mesmo antes desse Setembro Amarelo ser registrado como um evento que deveria conscientizar as pessoas de que o suicídio existe. Esse era o objetivo inicial. O que vai ocorrendo? O Setembro Amarelo vai virando moda, o Vitor também colocou isso, ele vai virando moda, e esse caráter inicial, que era de conscientização, ele perde a espinha dorsal. O que sustenta o Setembro Amarelo? E aí várias pesquisas foram feitas a respeito, e a gente viu, inclusive por levantamentos estatísticos, que o número de suicídios tende a crescer no período do Setembro Amarelo. Eu já tinha percebido isso nas nossas visitas às escolas e às outras instituições, que a UERJ pela Vida se dedica a isso, né? O UERJ pela Vida é um projeto, e é um programa, e as pessoas já tinham dito isso, que estavam preocupadas com os suicídios que ocorriam naquelas instituições durante e pós-Setembro Amarelo. Então isso já havia despertado assim para mim como algo que devia ser pensado, e ao mesmo tempo a gente também vai fazendo um levantamento também dos artigos sobre o Setembro Amarelo, quer dizer, sobre o suicídio, e eu encontro alguns artigos que falam desses efeitos pós-Setembro Amarelo. Já tinha pensado sobre isso, mesmo antes de ler os artigos, né, quando uma instituição nos chama a atenção para isso. Mas já havíamos pensado também, alguns setembros amarelos que eu participei, e eu já havia visto assim, a imprudência com a qual se faziam as palestras, ou seja, fui vendo até na minha experiência mesmo profissional, alguns psicólogos, ex-alunos que me procuravam, diziam assim: olha, eu fui convidado para fazer uma palestra em Setembro Amarelo, eu não conheço nada, você tem algum material para me indicar? Isso para mim é extremamente preocupante, porque você vai fazer uma palestra que tem como objetivo conscientizar que o suicídio existe. Mas o que pode acontecer lá que pode acabar estimulando os suicídios?
Ou seja, eu estou dizendo que aquele problema não é que o Setembro Amarelo aconteça. Toda conscientização, ela tem aí como objetivo a prevenção, né? Como a conscientização do outubro, não me lembro mais a cor, mas bom, cada um tem uma cor, né? Como o Janeiro Branco, toda a proposta de conscientização. A questão é que conscientização tem que ser bem feita e não ser feita para ocupar um espaço ou para fazer aquela apresentação que aquele tipo de evento está na moda. Então, era bom a gente esclarecer, mas o Vitor, então, quis fazer com que, isso daí é o Vitor que cria, é o Vitor que pensa, a partir desse comentário do professor Marcos, mas ele sugeriu, se animou e organizou, fez tudo ele com a equipe LAFEP em fazer um outro evento que seria ligado ao programa UERJ pela Vida, que é esse evento de hoje, que é Seminário Janeiro Branco. Né? Então, hoje, por ação do Vitor, a gente inaugura mais um evento desse programa de extensão, que é Janeiro Branco. Eu acho ótimo, né, lembrar que a saúde mental importa. É isso, né? Se a gente pensa que todos esses eventos que acontecem em um determinado mês, que ganham uma qualificação de cor, tem como objetivo conscientização da questão que naquele momento é homenageada, é lembrada, é pensada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre saúde mental. Rapidamente, eu vou dizer para vocês que se eu falo em saúde mental, eu estou falando em doença, ou seja, eu estou estabelecendo uma dicotomia entre saúde e doença. E eu, pessoalmente, sou desconfiada com todo tipo de dicotomia. Então, é algo que eu vou discutir aqui com vocês. Segundo, que me espanta muito, é que quando a gente discute a questão dos manicômios, hospícios, enfim, enclausuramentos, né? Modos de enclausuramentos, de emparedamentos, normalmente a gente se refere à Basaglia. E aí eu fico pensando se toda a crítica que a gente faz com relação ao modo como nós nos apropriamos ou nos tornamos colônia de um determinado país europeu, eu fico sempre pensando por que nas universidades se fala tanto de Basaglia e falando da reforma que ele faz na Itália, né, no terceiro terço do século passado. A luta, todo o problema que ele vê nos hospícios, toda a luta que ele trava para terminar definitivamente com as internações, a questão de que ele quer dar liberdade e dignidade ao humano, independente dos diagnósticos, e que Basaglia nos faz pensar. No entanto, o que eu fico assim abismada é que 100 anos antes de que Basaglia falasse nisso, há um brasileiro, aliás, dois, mas um que acho que tem mais relevância, os dois negros, de origem humilde, e que foram esquecidos por nós. Eu fico pensando se somos nós, se é realmente essa cultura eurocêntrica que se impõe sobre nós, ou se somos nós que nos dobramos frente à cultura eurocêntrica. Porque eu abandono esses dois brasileiros negros de origem humilde, que são Machado de Assis e Lima Barreto, e nos referimos o tempo todo a Basaglia. E Lima Barreto, eu acredito que há duas obras aí se completam, duas eu vou falar de duas e não poderia falar de muito mais, mas vou me centrar em duas. De Lima Barreto, a gente pode ler Policarpo Quaresma, fora o outro Memórias do Hospício, fora outras obras dele, mas em Policarpo Quaresma,
ele vai nos mostrando o que é, o que acontece, por que internam as pessoas, sem nenhum motivo para a internação, por que a internação parece muito mais uma prisão, e por que há uma separação entre os que estão naquele hospício, dos que são ricos, dos que são pobres. Ele levanta isso, obviamente, contando a história, são as situações pelas quais ele passou, e uma crítica, assim, uma crítica muito bem feita, à passagem da monarquia para a república, e mostrando para a gente os problemas da república e principalmente apontando naquele momento para Marechal Floriano Peixoto. Então ele vai mostrando toda a forma como a política se estabelece e como é que essa política já é corrupta, né? Já se pratica o neopotismo. Ele está chamando a atenção para o problema de uma forma global e a gente esquece. Lima Barreto nos mostra o hospital de alienados pelo ponto de vista do alienado. Ora, ele nos mostra a vivo e a cores o que lá acontece. Mas nós ignoramos, preferimos ler o Basaglia e colocar Basaglia como o protagonista dessa história. A minha questão é, por que a gente esquece das produções que são nossas? Segundo, Machado de Assis. Machado de Assis, no Alienista, que quase todo mundo conhece, é uma obra quase obrigatória, ele também vai nos falar sobre o modo como a ciência se organiza, de forma a criar classificações bem neoliberais, como o Vitor apresentou para a gente, e a ciência que decide quem vai ser interno, quem fica dentro da Casa Verde, quem fica fora da Casa Verde. Bacamarte, na figura de autoridade, decide a vida das pessoas. Bom, ele fala tudo isso na voz de Bacamarte, que é o médico alienista. Então, eu tenho aí a voz do alienista e do alienado. Vozes que se fazem presentes e que são nossas, não tem nem tradução. Você lê no próprio português o original. Lima Barreto mostra em carne viva a sua situação, denuncia os abusos, provoca em nós, os que lemos, indignação, revolta, de modo a experimentar a situação no interior de nossas entranhas. O poeta nos faz sentir. Machado de Assis nos mostra as armadilhas da ciência em prol da limpeza, por meio à exclusão e à reclusão. E sobre as políticas públicas tão faladas na atualidade, o que Bacamarte e Policarpo teriam a nos dizer sobre qual é o papel e qual é o seu lugar, o que querem essas políticas públicas, a quem servem. Bacamarte diria que servem à ciência, Policarpo diria que servem ao bem-estar dos necessitados, vulneráveis, à margem da proteção social. Basaglia travou uma luta contra os emparedamentos, a que os loucos estavam submetidos, mas muito antes Lima Barreto já havia denunciado. Mas não o ouvimos ou não o levamos a sério, afinal, todos diziam que ele era um bêbado. Para os políticos, por Policarpo mencionados, as políticas públicas seriam para afastar aqueles que comprometiam o seu poder. E nós, o que temos a dizer? Em 1921, a revista Souza Cruz, respondendo o que nós temos a dizer, publicou uma palestra de Lima Barreto, intitulada Um Escritor na Contramão. 1921, tá? Ele diz: a arte literária se apresenta com um verdadeiro poder de contágio que a faz passar de um simples capricho individual para um traço de união, em força de ligação entre os homens. A literatura reforça o nosso natural sentimento de solidariedade para com os nossos semelhantes.
nada mais apropriado que uma escrita com uma linguagem clara e simples para denunciar os horrores do interior de uma nação. A literatura, o emprego de uma linguagem coloquial e bem carioca, apresentaram-se em um país em que os humilhados e ofendidos não tinham voz para clamar por justiça. Essa voz encontra-se em Lima Barreto, que com sua certeira palavra-espada sempre catuca a ferida da injustiça e do preconceito. Assim, ele até hoje, que tem muito a nos ensinar, a nós, psicólogos, profissionais de saúde, ele ensina como mexer nessas feridas, se quisermos pensar em políticas públicas que possam ser apreendidas pela população em geral e não apenas pelos letrados. Tudo isso sem medo de repressões ou punições, mesmo porque, como nos diz Garcia Rosa, outro brasileiro de Minas, em Grande Sertão Veredas, na voz de Riobaldo, ele diz: viver é um negócio muito perigoso. E sobre a questão da saúde mental, pensar em saúde nos remete sempre à doença, dicotomia que também serve a um tipo de pensamento que quer separar. Nessa lógica, se separa tudo. Canguilhem, 1904, considerava que não há normal ou patológico em si mesmo, afirmando que a anomalia e a mutação são normas de vida possíveis. Essas normas são, segundo o autor, consideradas patológicas caso sejam inferiores contra a estabilidade, a fecundidade e a variabilidade da vida. Caso sejam equivalentes ou superiores em tais aspectos, são consideradas normais. Para Canguilhem, a vida sente a contrariedade e vê essa abertura como possibilidade. A Júlia Guerra sustenta que todas as definições de normal e patológico estão baseadas em algum dos 4 pontos de vista: dicotomia saúde-doença, média estatística, normal enquanto ideal, normal como processo dinâmico que pressupõe certo equilíbrio. Por isso é que eu questiono aqui a ideia, por se chamar de doença mental, doença, saúde mental, estão na mesma dicotomia. Quando eu falo em saúde, eu já sou remetida à ideia de doença. E vamos lá, então, uma defesa, da doença, que eu encontro em Virginia Woolf. E ela diz, em Sobre Estar Doente, ela ressalta a influência do drama do corpo na vida das pessoas e como a doença altera repentinamente e sensivelmente a vida das pessoas, as suas rotinas. Com isso, ela coloca a questão na poesia, na literatura, e diz: toda essa ideia de saúde e doença é mantenedora da cisão corpo e alma. Woolf, então, refere-se ao descompasso presente na literatura ao abordar temas como amor e morte e excluir de suas tematizações a doença. Pensamento dualista que tende a colocar o corpo em uma valência inferior à força da alma. Ela diz, com as palavras dela, que eu acho fantástico: quem está doente também difere dos normais em termos de seu ponto de vista. A doença nos tira do exército dos eretos, cuja visão está dirigida sempre para frente rumo ao futuro, e nos coloca olhando para cima e para o céu, em um tempo de presente suspenso. Denunciemos a desumanidade da assistência psiquiátrica, marcada por isolamentos e terapêuticas repressoras e humanas. Ressaltemos uma outra restrição de uma outra história que dispõe de uma humanização, somando realidade à lei antimanicomial, que dispõe sobre a humanização e existência, a gradativa desativação dos manicômios e a implementação de centros de atenção psicossocial, que, junto com os serviços residenciais terapêuticos, são parte integrante da política de saúde mental do Ministério da Saúde. Muitos preconceitos ainda persistem e muitas ações ainda se fazem necessárias
para que o país garanta os legítimos direitos civis e humanos às pessoas acometidas de transtorno mental. As políticas públicas que queremos implantar têm que ouvir o acontecimento pela voz daquele que sofre na pele as injustiças sociais e que os mais vulneráveis também estão submetidos. É preciso ir ao mais originário, ou seja, aquele que clama por liberdade e dignidade, e ouvir com muita atenção e paciência o que ele, como Lima Barreto, tem a nos dizer. Lima Barreto, na página 6 de Policarpo Quaresma, ele nos diz: ouvindo Catão, que pronuncia poucas palavras, e não aos intérpretes por traduzi-lo em muitas palavras. As palavras dos romanos saíam do coração, e a dos gregos da ponta da língua. Precisamos ouvir as palavras que saem do coração com muito cuidado para não nos deixar levar pela sedução da oratória, que em termos de discurso é incorrigível. Aliás, como o Vitor começou, saem da ponta da língua, mas em termos do coração são inexistentes. Paulo Amarante, psiquiatra, presidente de honra da Associação Brasileira de Saúde Mental, diz: neste momento de retomada da reforma psiquiátrica antimanicomial no Brasil, está se lutando para anular e revogar as iniciativas de desmonte de tudo que foi feito em mais de 40 anos no processo de defesa e realização de direitos e autonomia, emancipação, despatologização e tratamento em liberdade das pessoas identificadas como usuárias de serviços de saúde mental ou portadores de uma experiência de sofrimento mental. Ele se refere aos mentaleiros, expressão que, ao mesmo tempo, afetiva e pejorativa, com o qual alguns companheiros e companheiras se referiam às atividades da reforma psiquiatra antimanicomial. Bom, eu teria mais a dizer, eu tenho uma dificuldade enorme de parar quando começa a falar, mas eu vou fazer um pouco rápido, a gente dá a voz agora para a professora lá de São Paulo. E vamos lá, no dia de hoje, com este evento, queremos consolidar uma oportunidade histórica de avançar no processo civilizatório. Queremos cuidar da liberdade, respeitar e fazer respeitar os direitos humanos. Queremos, por meio deste diálogo, fortalecer a democracia, construindo consensos sem abrir mão da diversidade.